A TV GP1 dá continuidade à sequência de entrevistas aos candidatos 2022. E hoje nós estamos recebendo o candidato a deputado estadual pelo MDB, Tiago Vasconcelos. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Leonor. Um prazer estar aqui na TV GP1 concedendo essa entrevista para vocês. Além da criação de leis, é papel do deputado estadual também fiscalizar. Como o senhor pretende desenvolver essa fiscalização? Bom, na verdade a gente já tem uma experiência como legislador. Eu tive a oportunidade, o prazer de ser vereador na capital e fazendo esse trabalho de fiscalizar, legislar e representar a população na Câmara Municipal. Então essa experiência que a gente adquiriu no Legislativo Mirim, na Câmara Municipal de Teresina, a gente quer levar para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí também, né, representando a população. A gente, quando vai às comunidades, às cidades, trazem essas demandas e apresenta ela ao Poder Executivo, apresentando projetos de lei e, sobretudo, fiscalizando a execução dos recursos públicos por parte do Executivo, a fim de que atendam às maiores necessidades que o nosso Estado e nossa população tem. Então, essa experiência que a gente trouxe da Câmara, a gente quer levar para a Assembleia Legislativa e, com certeza, vamos fiscalizar a utilização dos recursos públicos em favor de melhorias e benefícios para o nosso Estado. Entrando na temática da saúde, nós temos um Estado que passa por uma situação bem delicada. A gente enxerga que no interior, principalmente no interior do Estado, a gente tem falta de médico, falta de medicamentos. Como o senhor pretende mudar essa realidade? Na verdade, realmente uma situação que a gente precisa melhorar, né? Eu tenho viajado muito e a gente sabe que a saúde tem que estar perto da população. E, infelizmente, boa parte dos nossos hospitais regionais não atendem a contento alguma das demandas. E eu lembro que desde o início dos anos 2000, a gente tem um exemplo muito positivo, que foi o estado de Pernambuco, quando o Eduardo Campos foi governador lá, ele conseguiu interiorizar esse atendimento de saúde, né? Desde a atenção básica até aqueles casos de alta complexidade, levando para várias regiões do estado de Pernambuco as UTIs. Então, eu acho que é o básico, a gente não tem vergonha de copiar o que dá certo. Então, a partir dessa experiência que foi construída no estado de Pernambuco, a gente tem que trabalhar para fazer com que esses hospitais regionais eles possam realmente atender a população na sua necessidade, porque senão fica aquela superlotação aqui na capital, sem conseguir atender todo mundo, numa fila absurda, e às vezes passa do tempo necessário, vidas se perdem, né, nessa caminhada. Teresina foi apontada como a quarta capital mais violenta do país. E nós temos uma atuação bem caótica, digamos assim, das facções, principalmente em Teresina e no litoral do estado. Como o senhor pretende desenvolver ações para coibir essas facções? Bom, a pauta da segurança, ela hoje é uma pauta prioritária, né? Eu nasci em Teresina, fui criado pelos meus avós um certo tempo em Benetinos, depois voltei para Teresina, mas eu sou do tempo que a gente podia ficar sentado na porta da calçada, até tarde, conversando com os vizinhos, ali havia aquele entrosamento. Hoje não, né? Hoje a pessoa desce numa parada de ônibus, não sabe se chega até em casa, né? Por conta do grande número de assaltos. Hoje você não pode ver uma moto passando que você se assusta, né? Então, assim, a pauta, ela realmente é prioritária. A lógica natural, as coisas se inverteram. A população está refém, está presa dentro de casa e a marginalidade, a bandidagem está no meio da rua. Então, a gente precisa tomar medidas duras e enérgicas. A gente não pode deixar a cargo único e exclusivamente do Executivo, tem que ter uma ação direta também do Legislativo. Bom, tem coisas que são básicas que a gente precisa fazer. Primeiro, essa questão do aumento do efetivo policial tem sido falado por todo mundo, mas na prática isso tem que aumentar. A gente tem que aumentar o quantitativo do efetivo policial. Segundo, remunerar esse profissional da melhor maneira possível, como outros estados têm remunerado bem, né? Tudo isso passa pela destinação de recursos, é por isso que eu digo que é uma ação conjunta. Bom, a gente também tem que fazer um policiamento preventivo, né? A gente faz um ostensivo, mas não faz o preventivo. E aí a gente tem que voltar a projetos como aquela espécie do Ronda Quarteirão, que você tem uma polícia comunitária, está mais próximo da população, que dialoga, que traz a sensação de segurança, porque você tem viaturas ali frequentando, né, os bairros e as ruas principalmente. E, bom, e fora isso, esse preventivo, né, o ostensivo a gente realmente precisa agir com força e rigor. Então, a gente precisa fazer um trabalho também voltado para a juventude. Eu acho que a gente tem uma fase da vida que você pode orientar, que é na adolescência, e de repente você conseguir trazer mais pessoas para a oportunidade que a educação traz e tirar
dessa experiência ruim. Às vezes é a falta de oportunidade, né? Lógico, todo mundo escolhe o que quer fazer da vida. Também não estou aqui passando o pano de quem faz errado, que ninguém é obrigado a fazer, mas de repente algumas oportunidades, desde a educação ao trabalho, eles vão desviando, né, de algumas companhias ruins. Então, já que o senhor entrou nessa questão da educação, o senhor acredita que a educação pode mudar essa violência? Bom, eu fui ensinado desde cedo pelos meus pais e eu hoje observo, logicamente, é um conceito próprio do Thiago, a maior ferramenta de transformação social é a educação. Não tem uma válvula maior do que a educação, não é? A educação, ela abre portas, ela muda a realidade, ela transforma, né? Ela direciona, entendeu? Então, assim, eu sempre serei um defensor da educação onde eu estiver. Um dos pilares da campanha do senhor também é a questão da inclusão do autista. O senhor tem projetos voltados para isso? Bom, na verdade é um debate que a gente precisa trazer à tona, né? Eu, particularmente, eu convivo com essa realidade em casa. Tem um rapazinho, a coisa mais linda do mundo, de 3 anos de idade, e a gente se sente impelido. É uma missão que a gente tem, né? Tanto de criar os filhos, como também de fazer com que a sociedade oportunize essas pessoas a viverem normalmente, né? Ó, ele estuda numa escola com os coleguinhas que não têm autismo, né? Tem convivido harmonicamente, mas para isso acontecer, ele precisa de outros acompanhamentos, né? Acompanhamento de psicólogo, de terapeuta e coisa desse tipo. Então, a gente tem que trabalhar também a política pública de inclusão, né? Nós temos que ter as pessoas convivendo normalmente, e a gente vai ter vários exemplos de autistas que são minigênios, a partir tanto da questão científica como esporte, né? Você tem o Messi, eu dou o Messi como exemplo, então assim, que vivem naturalmente, mas aí você tem que trazer a política pública para associar. Ao invés de você afastar do convívio normal, você tem que inserir. Então, quando você identifica uma criança com transtorno do espectro autista, você vai trabalhar, além da educação normal, esses outros acompanhamentos, né? E muita família não tem condição de pagar. Então, se você não tem condição de pagar, o poder público também tem que auxiliar nesse sentido, né? Então, é uma política pública tanto de educação como de saúde e de inclusão, naturalmente, né? De inclusão social, você fazer esse acesso, essa interligação e fazer com que essas pessoas possam viver naturalmente. Nós temos o esporte, um meio de incluir os jovens. No setor do esporte, o senhor tem projetos, o senhor pretende desenvolver como? Ela precisa de 2 coisas, do aparelho físico e do profissional, certo? Por que eu falo isso? Eu assinei uma carta compromisso com o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, né? E isso abriu muito minha mente. Bom, quase tudo que você faz, você vai fazer com acompanhamento do profissional, né? Bom, o que você precisa para uma escola funcionar? Estrutura física, material didático e o professor, certo? Para o hospital funcionar, você precisa da estrutura física, né? Os equipamentos, a estrutura, esses equipamentos, e o médico, a enfermeira. Bom, e por que no esporte você só coloca lá a praça esportiva, a quadra, as traves, a bola, sem um profissional, né? Então, até no esporte também, a gente precisa do profissional para bem orientar, para a pessoa fazer da melhor maneira possível, porque às vezes de menos não funciona para a questão da saúde e de mais pode provocar um problema. Então, primeiro, a gente tem essa pauta de inserir o profissional da educação física, né? Tem praças esportivas, pois precisamos ter profissionais à disposição para orientar quem quer fazer a zumba, quem quer praticar o vôlei, quer praticar o futsal e afins. Vamos agora para o minuto final. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para dar um recado aos piauienses. A você, cidadão e cidadã piauiense que está nos assistindo aqui pela TV GP1, sou Thiago Vasconcelos, candidato a deputado estadual com o número 15888. Estou aqui pedindo o seu voto para a gente continuar fazendo aquilo que a gente vinha fazendo, por onde a gente passou, né? Trabalhando um trabalho que trouxe resultados para a agricultura familiar, para a melhoria do trânsito, do esporte, a defesa da capital e agora também do interior do estado do Piauí, né? Uma luta que passa desde a saúde, a educação, esporte, agricultura familiar. Tudo isso só vai ser possível a gente continuar fazendo ou fazer mais, se vocês nos derem a oportunidade de chegar à Assembleia Legislativa. Estou muito animado, muito feliz com a recepção que tenham tido por onde tenham passado. E eu tenho certeza que a nossa caminhada vai ser vitoriosa porque vocês estão abraçando a ideia da nossa candidatura, o nosso projeto. Então não esqueça, dia 2 de outubro, para deputado estadual, Thiago Vasconcelos, com o número 15888. Conto com cada um de vocês, meu grande abraço,
juntos por um Piauí melhor. A TV GP1 recebeu hoje o candidato a deputado estadual, Tiago Vasconcelos. Obrigada, candidato. Obrigado, prazer.